Hoje eu vou falar sobre os sonhos, viagem astral ou desdobramento, que é a mesma coisa. Então, hoje nós vemos todo instante muitos vídeos na internet ensinando a fazer viagem astral, e isso é muito preocupante. Por quê? Porque a viagem astral, ela é a mesma coisa que desdobramento, então é quando o corpo dorme e o espírito sai, e em lucidez. Então, por exemplo, eu faço essa viagem astral, esse desdobramento, desde que eu me conheço por gente. Então, desde pequena tenho sonhos lúcidos, eu vou em vários lugares, mas eu nunca forcei essa situação. É uma coisa natural que acontece comigo sempre. Então, eu já viajei por vários lugares durante o desprendimento do sono, eu já fui em regiões de sofrimento, sempre acompanhada com um mentor espiritual, já fui a lugares, cidades espirituais de luz. Então, são viagens que fazem parte desse processo natural, porque nós somos espíritos, estamos reencarnados. Então, a diferença é que quando estamos dormindo, nós temos essa liberdade, e quando estamos acordados, estamos aí aprisionados ao corpo. Então, os sonhos, conhecido como emancipação da alma, conforme está no Livro dos Espíritos, ele tem várias formas de manifestações. Então, por exemplo, às vezes as pessoas pensam que sonham e que estão saindo do corpo, e às vezes não estão saindo do corpo. Por exemplo, preocupações no dia a dia, preocupações excessivas com o trabalho, com algum problema familiar, e aquela ideia fica martelando na cabeça da pessoa, aquela preocupação constante. E o que, que vai acontecer? A pessoa não consegue sair do corpo. Então, o seu subconsciente, ele interfere ali, essa preocupação excessiva, a pessoa não consegue relaxar de fato. Então, nós chamamos isso de sonhos psicológicos. Então, são as preocupações excessivas, ou então aquela pessoa que ela vê um filme de terror, aí ela vai dormir e ela começa a ver aquelas cenas de terror. Então, ela pensa que ela está saindo do corpo e vendo aquelas entidades, mas às vezes é fruto daquelas imagens que ela viu no filme, e aquilo fica ali remoendo no seu íntimo, e ela não consegue de fato se libertar. Outra coisa também são os sonhos fisiológicos, que a pessoa, por exemplo, ela tem uma alimentação muito pesada, ou então ela consome remédios muito forte, ou alguma coisa que vai mexer com o seu físico, e ela então tem aquele estado pesado, um sono que não é restaurador. Então, o espírito dela não se liberta realmente, então ela fica com aquela sensação de peso, aquela sensação estranha, e ela então não consegue se desligar de fato. Outra coisa são os sonhos pantamnésicos, que são aqueles que são lembranças, às vezes, de outras existências, ou de fatos acontecidos no passado, são aqueles sonhos recorrentes, quando nós temos aí, por exemplo, pessoas que às vezes essa pessoa foi atirada, por exemplo, de um precipício lá no século XV, então ela fica sempre sonhando que ela está caindo de um precipício. Na verdade, são lembranças que estão no seu inconsciente profundo. E isso às vezes se manifesta dessa forma. Então, temos os sonhos lúcidos. Então, por que que nós não indicamos o desenvolvimento da viagem astral? Porque a viagem astral, ela é perigosa na lucidez se a pessoa não estiver preparada. Por exemplo, uma pessoa que ela não faz renovação interior, que ela não faz uma prece antes, que ela não procura se modificar, muitas vezes ela tem ligação com espíritos perturbadores.
Então, aquela pessoa que vai dormir com raiva, aquela pessoa que, às vezes, ela, no dia a dia, ela tem dificuldade de lidar ali com suas emoções, e às vezes ela vai dormir, e se ela pratica essa viagem astral, se ela desenvolve, o que que vai acontecer quando ela sai do corpo? Ela vai ter aquela lucidez e vai encontrar com entidades que às vezes é obsessor, outras entidades perturbadoras, e muitas vezes ela não vai ter o suporte dos benfeitores de luz. Por quê? Por causa da sintonia. Então, se eu tenho uma boa sintonia, eu vou conseguir ver, por exemplo, meu mentor espiritual ou anjo da guarda, que é a mesma coisa. Então, é aquele espírito que nos acompanha em toda a nossa reencarnação e nos dá o suporte. Eu não vou conseguir, por exemplo, entrar em contato com os mentores de luz, com aquelas entidades que às vezes estão preocupadas em nos ajudar, por causa da minha vibração negativa. Então, aí está o perigo. Então, às vezes, nesse processo de libertação, eu entro em contato com o obsessor, e esse obsessor pode me causar muita perturbação. E vamos lembrar também que certas imagens, certas paisagens que nós vemos aí no mundo espiritual inferior, em zonas de sofrimento, como eu já visitei várias, que pessoas em sofrimento, que os mentores levam para que nós possamos ajudar. O médium, quando ele está equilibrado, ele é levado para ajudar, para dar passe, para orientar. Às vezes, quando uma pessoa é palestrante, eu mesmo já aconteceu várias vezes comigo. Você é levada para dar uma palestra, por exemplo, naquelas regiões. Então, são cenas, às vezes, que causam muito choque, porque são espíritos, às vezes, em situações de sofrimento, de dor, espíritos, às vezes, que estão num estado de perturbação muito grande. Então, uma pessoa que ela não está preparada espiritualmente, o que que vai acontecer? Ela pode, quando voltar para o corpo, ficar muito perturbada com as imagens que ela vai ver. Por isso que nós não aconselhamos essa, essa prática desse exercício para desenvolver a viagem astral sem esse preparo da renovação interior. Então, por isso que é importante a escola do básico, ou a escola dos médios, do aprendiz do evangelho, o estudo do evangelho, o evangelho no lar. Então, a renovação interior, que é muito importante, para que nós possamos elevar o nosso padrão vibratório, porque senão vai ser muito difícil e causar, inclusive, transtornos para o nosso dia a dia, porque por conta das obsessões e por conta também desse choque que vai causar em nós essas imagens que nós vamos ver no mundo astral. Então, por exemplo, quando nós lembramos do sonho, às vezes nós temos ali certas, por exemplo, símbolos. Então, às vezes nós sonhamos algo e tem aqueles símbolos que significam, às vezes, alguma coisa. Então, vamos lembrar também que naquela questão de sonhos premonitórios, por que que acontece isso? Será que nós somos capazes de prever o futuro? Na verdade, nós fazemos uma programação antes de reencarnar. Então, quando está próximo de acontecer algo, nós somos lembrados. Ou, mesmo em estado de fora do corpo, nós sabemos que aquilo vai acontecer. Então, aquilo é rememorado. Então, tal acontecimento vai. Por exemplo, tem pessoas que às vezes vão fazer uma viagem e dizem assim: Olha, eu não vou porque o avião vai cair. E o que que acontece? A pessoa não vai. Isso aconteceu com aquele avião que caiu, aquele avião que caiu da TAM, que caiu e vinha do Rio Grande do Sul. Uma pessoa ia pegar o avião e falou: Não, eu não vou porque o avião vai cair. Porque ela sonhou que o avião caiu. E ela não foi, de fato, o avião caiu. Isso é muito comum. Então, são sonhos premonitórios, mas que, na verdade, a pessoa sabe o que vai acontecer. Às vezes, a pessoa sonha que um parente vai desencarnar,
um amigo, e depois isso acontece, e outras situações. Então, alerta: se nós queremos desenvolver a viagem astral, precisamos tomar muito cuidado, porque o médium ele precisa ser equilibrado para se conectar com as entidades nobres. Quando nós estamos equilibrados, nós aprendemos muitas coisas nesse desdobramento, porque a doutrina espírita chama de desdobramento, e viagem astral, emancipação da alma, é tudo a mesma coisa, só que tem um estado de lucidez. Então, eles mostram coisas maravilhosas, cidades espirituais, onde às vezes nós voamos por cima daquelas cidades, juntamente com esse acompanhante que é o mentor, quadros que eles nos mostram, telas. Por exemplo, já me foi mostrado uma tela uma vez de que tudo está conectado no universo. Então, por exemplo, o nosso planeta, ele está conectado com as cidades espirituais que estão ao seu redor, está conectado com todos os planetas do nosso sistema solar e o nosso sistema solar conectado com outros sistemas solares, com a galáxia e as galáxias conectadas com outras galáxias, desculpa, por fios invisíveis, invisíveis aos nossos olhos, mas no plano espiritual é tudo ativo. Então, são conexões formando uma grande rede, porque tudo no universo está conectado com Deus. Então é uma coisa maravilhosa, porque Deus dirige o universo, ou multiverso, ou reverso, segundo certas teorias, porque ele é uma coisa infinita. Nós não podemos sequer imaginar o que é o universo. Isso foge ao nosso alcance. Mas os mentores mostram diversos quadros. Esses quadros, no passado, nós não entendíamos bem. Hoje, com as telas de plasma, nós entendemos isso porque nós sabemos que eles podem projetar essas telas. Por exemplo, quando nós falamos, a pessoa sonhou com Jesus, a pessoa sonhou com o doutor Bezerra de Menezes. É claro que Jesus não precisa vir até nós aqui, mas o mentor pode mostrar uma tela de Jesus e como se fosse uma tela de cinema. E nós ali, lá no plano espiritual, a coisa é muito nítida, aquela tela, ela parece um holograma, então é como se ele tivesse realmente aqui do nosso lado falando conosco. Assim também as outras entidades, que às vezes são entidades que estão lá nas altas esferas do planeta e se comunicam com os homens por essas telas, ou é mostrado às pessoas por essas telas. Então é muito interessante, mas o principal recado que eu quero dar é a renovação interior, a prática do bem, porque através de tudo isso a nossa vibração vai se elevar e assim nós podemos ser instrumentos do plano espiritual superior. Que quando o médium está preparado, ele é muito útil para os mentores, porque nós temos a energia anímica. E essa energia, ela auxilia, por exemplo, quando nós vamos dar um passe num espírito que está com sérios problemas ali no perispírito. Então, nós temos que fazer todo esse preparo, ir dormir sem mágoa, sem ódio de ninguém no coração. Então, se temos algum problema, se aconteceu alguma coisa durante o dia, o que nós temos que fazer? Orar pelos nossos inimigos. Jesus recomendou: orai pelos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, limpar o nosso coração de sentimentos negativos, nos ligar ao alto, pedir o amparo do nosso mentor espiritual, para que, ao sair do corpo, nós possamos ser úteis, possamos, ou então, assistir uma aula, uma palestra, possamos receber conselhos dos amigos espirituais. Lembrando que nós temos a nossa família espiritual e quando passamos por algum problema, nós recebemos às vezes a visita desses amigos, dessa família nossa espiritual, nos lembrando de que nós precisamos ter fé, confiança em Deus
e seguir em frente, porque tem coisas que acontecem na nossa existência que fazem parte da nossa programação. Então, nós temos que ter essa conscientização que nós estamos na Terra, mas a nossa verdadeira vida não é aqui. Precisamos viver bem aqui para que possamos evoluir. Então, por que que nós nos libertamos durante o sono? Porque, na verdade, nós somos espíritos. Então, a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Então, nós não suportaríamos viver o tempo todo no corpo, acordado, sem essa emancipação. Então, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada, muita paz.